Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal O Evangelho do Reino, Entendes Tu o que lês? Eu me chamo Paulo Davi e estamos lendo agora o Evangelho de João. Chegamos no capítulo 10 e vamos ver o que Deus tem para nos ensinar na leitura dessa escritura. João capítulo 10, verso 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Essa primeira parte do capítulo é bastante interessante. Primeiro porque Jesus começa a falar sobre uma porta do curral onde estão as ovelhas. E ele diz que quem não entra por essa porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora, as ovelhas vai adiante delas. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Depois Jesus começa a explicar essa parábola para os seus discípulos, como ele sempre fazia. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas.
E logo em seguida ele diz também que ele é o bom pastor. Uma parábola interessante porque fala justamente, se refere, né, de forma clara ao povo de Deus naquele tempo. O que havia, né, acontecido com toda a história do povo de Deus e como tinha surgido o judaísmo, né? E esse judaísmo era bastante dividido. Havia os sacerdotes que faziam do templo o centro, né, o culto no templo, o centro daquela religião, e haviam os fariseus, que se reuniam nas sinagogas e valorizavam muito as escrituras, né? O seguir as escrituras ao pé da letra. Então nós tínhamos tanto aqueles que centralizaram a vida religiosa em torno do templo, em torno das cerimônias, em torno do culto. E haviam aqueles que acreditavam que para servir a Deus precisava obedecer à letra da lei. Mas Jesus diz aqui que quem não entra pela porta é ladrão e salteador. E ele diz bem claro que ele é a porta. E é muito interessante essa questão, porque ele vai falar nesse capítulo sobre o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas, e o ladrão e salteador que vive às custas das ovelhas. Então há uma diferença muito grande entre o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas e aqueles que vivem da vida das ovelhas. E a diferença começa pela porta. O que seria esse entrar pela porta? Não seria ler as Escrituras sobre a ótica de Jesus? Ler as Escrituras como Jesus lia? A gente já viu passagens anteriores que os fariseus, por causa da letra da lei, queriam matar pessoas, inclusive Jesus, porque ele curava no sábado. E Jesus está dizendo que quem não entra pela porta, que é ele, quem não lê as Escrituras pelos olhos dele, pelo espírito dele, como ele lia, quem não cultua em espírito e em verdade, como ele ensinou a mulher samaritana, são ladrões e salteadores. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Pessoas que usam as Escrituras para controlar pessoas, para manipular pessoas. Inclusive para explorar as pessoas, né? Para roubar as pessoas. Um exemplo claro disso é o que a religião, os religiosos, fazem com a questão do dízimo, que eles sabem que o dízimo, na velha aliança, estava inserida a uma realidade de culto e de serviço daquele tempo. Era separado pelas tribos de Israel para sustento da tribo de Levi e dos sacerdotes. E que vindo Cristo, que realizou plenamente, cumpriu a lei, foi o perfeito sacrifício, aquela ordem levítica, a própria velha aliança, deu lugar a uma nova aliança, que no livro de Hebreus nós encontramos dizendo que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, uma nova ordem. E que agora não existe mais a lei do dízimo para sustento de nenhum tipo de ministério ou serviço. Não faz sentido no Novo Testamento.
quê? Porque no Novo Testamento o templo são as pessoas. O culto é em espírito e em verdade. E que nós devemos servir uns aos outros. Não existe mais a lei do dízimo no Novo Testamento. Todas as ofertas que nós encontramos feitas pela igreja no Novo Testamento, quer no livro de Atos, quer as recomendadas pelos apóstolos das suas cartas, sempre é voltada aos necessitados, aos pobres. Não é que o cristão agora pode se dar ao luxo de gastar egoisticamente seu dinheiro. Não é isso. Mas agora a partilha é com aqueles que necessitam. É uma outra ordem, é uma outra visão com respeito ao culto e ao serviço a Deus. No entanto, esses homens que Jesus cita aqui, que são ladrões e salteadores, eles tanto manipulam as escrituras como os fariseus faziam para tirar benefício próprio, para se colocar numa posição de domínio, de comando. Eles querem utilizar a Bíblia para controlar as ovelhas. Jesus disse que as ovelhas ouvem a sua voz, que ele a chama pelo nome, falando da experiência que cada pessoa precisa ter com Cristo. Experiência e relacionamento. Não é uma coisa, né? Ninguém pode seguir a Cristo seguindo quem segue a Cristo. A gente só pode seguir a Cristo seguindo o próprio Cristo, ouvindo a sua voz. Mas esses ladrões e salteadores, eles se dizem voz de Deus. Eles usam as escrituras como os fariseus usavam para tirar dela proveito e sustento, e mais do que sustento, enriquecimento. É o que nós vemos no dia de hoje. Eles também transformam o culto dentro do aprisco. Na verdade, o que o templo virou foi um aprisco dentro do aprisco. Os templos hoje é a vida do cristianismo. O cristianismo hoje se reduz a cultuar no templo. Muitos cultos viraram shows para o estrelismo de cantores e bandas e etc. Ou às vezes, ou juntamente com isso, um lugar onde se tira ofertas, onde se dá dinheiro. Então, se você for num culto religioso hoje, feito por esses ladrões e salteadores, você vai ver tanto a manipulação das escrituras para colocar sobre o domínio desses as ovelhas. Eles dizem, vocês precisam seguir a Bíblia. Jesus não disse que as pessoas precisam seguir a Bíblia. Jesus disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz. As escrituras é meio, e ela só é a voz de Deus quando Jesus as lê e as explica individualmente para cada um. É isso que é ouvir a sua voz. Mas não é isso que eles fazem. Eles leem as escrituras e, como os fariseus, interpretam muitas vezes fora de contexto, de forma desonesta, de modo a conseguir das ovelhas algo que é seu interesse: domínio, controle, dinheiro, poder. Mais recentemente, isso ganhou uma dimensão nova, que é a política, né? Esses homens muitas vezes fazem alianças e acordos políticos com os políticos desse mundo
prometendo o voto das ovelhas. E eles vão usar também as escrituras. E eles vão usar também o culto para chegar a esse intento. Então, o que Jesus falou está bem presente no dia de hoje. Por isso que ele diz que ele é a porta. Não tem como entrar as ovelhas se não for por ele. Não tem como pregar, ensinar, se não for a palavra dele, se não for o ensino dele, de modo que as pessoas possam ouvir a voz dele. Porque não é isso que aqueles que servem uns aos outros devem fazer? Não criar seguidores para si, não criar discípulos para si, mas falar, pregar, ensinar de tal forma que as pessoas se tornem discípulos de Jesus, que as pessoas aprendam a ouvir a voz de Jesus, não a voz delas. Porque Jesus é a porta. E ele fala que ele é o bom pastor, porque ele dá a vida pelas ovelhas. Ele fala antes, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. Um outro detalhe importante, porque ele diz aqui que o pastor entra pela porta e chama as ovelhas e as tira para fora. Não foi isso que o evangelho veio? Não foi para isso? Libertar as pessoas do controle religioso dos homens. É por isso que Jesus usou essa expressão, que ele as tira para fora. Sim, ele as congrega, ele as ajunta, ele as une, mas não para que elas fiquem ali dentro, mas para que eles possam sair e encontrar pastagem. E o que é sair e encontrar pastagem? É ser guiado por Jesus, encontrar o alimento em Cristo. Esses falsos pastores, eles se dizem alimentar as ovelhas. Eles criam uma cerca, eles fazem daquela cerca uma prisão. O interesse deles não é dar a vida para as ovelhas, mas viver das ovelhas, viver da sua carne, viver da sua lã, viver da sua gordura, como é falado em profecias do Velho Testamento, contra os falsos pastores. Eles não buscam a desgarrada, eles não curam a ferida, eles não guiam as ovelhas até onde há alimento, ou seja, eles não guiam as ovelhas a Cristo. Eu volto a dizer, eles fazem deles aqueles que as ovelhas precisam seguir e obedecer. Eles são ladrões e salteadores. E aqui diz que o ladrão não vem senão para roubar, para matar e para destruir. Jesus disse, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que é aquele que trabalha por interesse de dinheiro, que não é pastor, ele não é pastor, porque ele não dá a vida pelas ovelhas, ele quer viver das ovelhas. De quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Não foi isso que aconteceu lá no começo, quando surgiu no meio do povo de Deus líderes que não eram pastores, que buscavam regimentar, arrebanhar ovelhas após si. E o lobo, que foi o poder político do Império Romano, veio. E esses homens simplesmente deixaram acontecer. E aqui diz que o lobo arrebata as ovelhas e as dispersa. Se nós olharmos por quadro hoje do cristianismo, como está disperso o povo de Deus. Ele continua falando, ainda falando, aqui,
que ele conhece, que o Pai o conhece, que ele conhece o Pai e ele dá a vida pelas ovelhas. Que as ovelhas o conhecem, por isso ouvem a sua voz, mas quando ouvem a voz do mercenário, elas fogem, elas não vão seguir o mercenário. E aqui falando sobre as verdadeiras ovelhas, aquelas que um dia, experimentaram entrar pela porta, aquelas que passaram a conhecer a voz do pastor, aquelas que ele conhece pelo nome, aquelas que o seguem. Essas não seguem os mercenários. Mas nós sabemos que os mercenários introduziram cabritos no meio das ovelhas. Porque o que eles querem é tirar proveito do rebanho. Então eles não importam se seja ovelha, se seja cabrito. Inclusive, os cabritos precisam realmente ser trancados e há toda uma forma de se criar cabritos, porque eles não seguem. Eles têm que ser tocados. E havia muitos cabritos no tempo de Jesus que frequentavam a sinagoga, que frequentavam o templo, gente que nunca teve uma experiência pessoal com Deus. E é por isso que Jesus fala de salvação. Encontrar a salvação é encontrar Ele, é encontrar a porta. Mas vamos seguir. Verso 19. Tornou, pois, a haver dissensão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam, tem demônio, e está fora de si, porque o ouvis? Diziam outros, essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? E em Jerusalém havia festa da dedicação, e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram, até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondeu-lhe Jesus, já vô-lo tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vô-lo tenho dito. Quero voltar um pouco antes, e onde Jesus fala algo que me chama muito a atenção aqui. No verso 14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas me conhecem. Verso 16, ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Porque havia muitas ovelhas, havia muito aqueles que esperavam ouvir a voz de Deus, que queriam encontrar Deus, que queriam encontrar salvação e não estavam dentro daquele rebanho dos judeus. Não estavam nem na sinagoga, nem no templo. Estavam excluídos. Estavam do lado de fora. E não interessava a vida desses aos mercenários, porque muitas vezes eram pobres, eram pessoas consideradas párias da sociedade, refúgio, né? E Jesus diz que, olha o que ele fala aqui, ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém agregá-las. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Um rebanho e um pastor. Por que um rebanho? Porque é só um pastor. Paulo diz lá em Efésios, há um só corpo, há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, um só batismo, um só corpo, uma só fé. E por que nós não vemos isso? Porque nós andamos pelas ruas e encontramos pequenos cercados com nomes de todo tipo, controlados por mercenários, por ladrões, por salteadores, negociando com as ovelhas, tirando delas não só o seu sustento, mas até fazendo delas meio de enriquecimento.
vendendo voto das ovelhas para os lobos. Não é isso que nós temos visto? É por isso que existe a teologia da prosperidade, que é uma artimanha utilizando as escrituras para fazer com que as pessoas entreguem tudo o que têm para esses ladrões e salteadores sob a promessa de enriquecimento, de sucesso. Isso não é evangelho, isso não é palavra de Jesus, isso não é ensino de Jesus. Isso não é entrar pela porta, é tentar passar por cima, encontrando brechas, torcendo as escrituras para benefício próprio, que esse para mim é o grande sinal do ladrão e do salteador. Ele manipula as escrituras, ele manipula o culto para tirar benefício próprio, para ter poder, controle e riqueza. Chegando ao ponto do que nós temos hoje, essa teologia do domínio, que é vender os votos das ovelhas aos políticos, aos poderosos desse mundo. São ladrões e são salteadores. Mas a Bíblia fala que há um só rebanho. E esse único rebanho, ele existe. São os verdadeiros cristãos que estão deixando, saindo fora desses salteadores, porque não querem ouvir a sua voz, porque não os conhecem, e estão seguindo o pastor. Isso tanto no meio cristão, quanto agora ainda aqueles que estão do lado de fora. Por isso que ele diz que eu tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco. E a mim convém agregá-las. E haverá um só rebanho e um só pastor. E aqui no verso 26 ele falou, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Porque vocês nunca buscaram o pastor, nunca quiseram conhecer a Deus, nunca se reconheceram perdidos e necessitados de salvação. Essas são as ovelhas de Jesus. As ovelhas de Jesus, as verdadeiras ovelhas, são aqueles que se reconhecem como perdidos, são aqueles que gostariam de estar com Deus. Elas não conseguem fazer isso, né? Como o apóstolo Paulo falou, o bem que eu quero, isso eu não faço. O querer está em mim, mas não o realizar, por causa do pecado. Se Jesus não nos libertar, nós continuamos escravos do nosso próprio egoísmo. Mas isso não muda a questão de querer ou não salvação, que vem de reconhecer, eu estou perdido, eu estou cansado dos meus próprios caminhos, eu só dou cabeçada. Minha religião não me fez encontrar com Deus. Eu sigo homens e não sigo a voz do pastor. Se nós podemos reconhecer isso e queremos ouvir a voz do pastor, significa que somos das suas ovelhas. Mas esses aqui não eram. Eles não queriam isso, porque Jesus ameaçava o poder deles, o controle que eles tinham sobre as ovelhas. E até hoje é assim, quando o evangelho verdadeiro vem diante de e é proclamado, as ovelhas começam a ouvir a voz do pastor. E os mercenários que querem controlar essas ovelhas têm medo e começam a atacar. Atacar o ensino de Cristo, dizendo para as ovelhas que isso é do diabo. Igual eles falavam aqui, que Jesus tinha demônio. Então esse negócio de demonizar aqueles que anunciam o evangelho libertador de Cristo, que liberta as ovelhas do controle dos mercenários, eles sempre vão ser associados ao diabo. Mas isso não adianta. As ovelhas ouvem a voz de Jesus. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas boas procedentes do meu Pai.
boas novas, né? Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo, não te apedrejamos por alguma boa obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te faz Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque diz sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não me acreditais. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam, na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele. Por quê? Porque as suas ovelhas ouvem a sua voz. Eu espero que muitos dos que estão ouvindo aqui façam parte dessas ovelhas de Jesus que ouvem a sua voz e querem segui-lo. Que Deus nos abençoe.